Que a paz do Senhor Jesus esteja no coração de cada um de vocês. Eu sou o pastor Exaú Neves e estou aqui para gravar o segundo vídeo da série Mulher Natural, Mulher Bela e Mulher Exibicionista. No primeiro vídeo falamos sobre a mulher natural e a mulher bela. Nesse nós vamos falar sobre a mulher e o homem exibicionista. Para começar, eu gostaria de dizer para vocês que o que é exibicionismo? O exibicionismo é a mania, o gosto pela ostentação, a exibição. Pessoas que gostam de estar em evidência. Na verdade, psicologicamente, uma pessoa que vive da exibição, ela tem muitas fantasias na mente. E por ter muita fantasia na mente, automaticamente ela sofre de alto grau de baixa estima, baixa imagem e também são pessoas que têm dificuldade em ser firme na confiança de si. E elas, para viver de maneira natural, é como se tirasse a automotivação de vida delas, fosse para ela viver de maneira comum, comunitária, no meio de todo mundo, sem ser autodestaque. Então, para ela, é como se ela não tivesse valor em existir. Ela não suporta, a pessoa exibicionista não suporta ser igual às outras. O exibicionismo também, eu gostaria de deixar claro que está ligado à luxúria, à lascívia, ao voyeurismo, à sedução. Por quê? Porque ela satisfaz quem se expõe e atrai outros e atrai outro a si. Então, por isso, pode observar que geralmente a arte da fantasia, da sedução, da luxúria, da lascívia, ela está ligado da maneira de vestir. A pessoa tem que estar manipulando o seu próprio corpo a ponto dela estar em evidência. E Mateus 5:28 diz Jesus assim: se alguém olhar para uma mulher com uma intenção impura no seu coração já adulterou com ela. Por quê? Adulterou com ela porque ela se expõe e ele porque não tem os olhos e uma mente sadia, é a mente impura. E o fator também do exibicionismo, não precisar tocar o objeto para se satisfazer. Tem pessoa que se satisfaz em se expor e a outra em olhar, por ato de haver autossatisfação no interior, principalmente porque geralmente aquilo que cobiçamos não é da gente, por isso se torna um pecado, como Jesus falou. E o exibicionismo, ele também se apresenta por graus na mente, graus de impureza e até de doença, porque pode ir extremo. Tem coisa que é extremo. Já vi mulheres que teve que colocar um peito por destaque falando que gosta, que quase perdeu os seios, tinha problema nas costas. E como um marido conviver uma boa relação com uma mulher dessa? Outra situação, já vimos pessoas que para ser exibicionista chegou ao absurdo, coisas assim horrendas também. E já vimos também que a maior parte dos exibicionismos são despropositados. Por exemplo, quero fazer a minha crítica política, eu tenho Face, eu tenho isso, eu tenho tantos mecanismos, não, tiro a roupa e saio pelado pela rua. Por quê? Porque o objetivo do inimigo é desumanizar o ser humano no espírito, alma, mente e corpo. E uma vez que o Senhor Jesus disse também, através de Paulo, segundo Coríntios 5:10, quanto Mateus 5:28, 5:10, segundo Coríntios diz que todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo para prestar contas e pagar conta daquilo que fizemos também por meio do corpo. Em outro lugar ele diz que os corpos são templos do Espírito Santo. Bom, então as pessoas exibicionistas, elas são desejadas como marionetes da paixão. Não são pessoas que são vistas por aquilo do seu interior, pelo intelecto. Tanto é que a maior parte das pessoas que você vê hoje aparecendo com aquele corpão malhado para dançar, pessoas que eram pobres para a riqueza, seu grau cultural de conhecimento é muito pouco, muito pobre. Nas periferias também é tão grau baixo de cultura que você pode ver que as músicas ostentação de lá é só lascívia, luxúria, impossibilidades para a maior parte daqueles
que vivem naquele ambiente. Por isso nós não temos como cultura, porque cultura é acesso a todos. E dentro de ser a marionete das paixões, muitas pessoas aceitam, por causa do seu corpo, se tornar essa marionete da paixão, uma vez que ela não acredita em si, não tem projeto em si, e por achar que não vai chegar a nenhum lugar, então ela vê as pessoas como oportunidade e se até entrega um relacionamento às pessoas, mas como não tem amor e o outro entrou por obsessão de corpo, sexo e outras coisas, é por isso que a maior parte termina assassinado. Acabou aquele encanto, a hora que veio as exigências do relacionamento. Isso nós vemos muito entre famosos, quando uma bonitinha, mas era espetalhada, casou com um cara que era muito bem famoso, até culto, e pela cultura a educação era outra, era a família, e ela precisa da necessidade de viver exposta. Então isso também é um problema para a questão família. E o ser exibicionista, ele chega a ser imoral. Então, por quê? Porque no excesso de estar em evidência, ele não se conforma com as simples coisas da vida, com as simples experiências da vida. Então a pessoa exibicionista, na verdade ela é uma pessoa, me desculpe de falar, principalmente dentro da casa de Deus, uma pessoa que vai para um compromisso de necessidade espiritual, compromisso de alma, mas tem que estar de evidência, de roupas, nesse mundo de decote, silicone, mini saias, calças, que a calça é legal, mas dependendo da calça ela é provocante, mostra-se também que as pessoas estão dentro de uma igreja, porém doentíssimas. Dentro disso também, as pessoas exibicionistas têm falta de sabedoria, assim como a falta de cultura, elas são arrogantes, de difícil convivência, e você observa, por exemplo, que as pessoas que vivem da exibição estética, elas são insatisfeitas, elas são incompletas, na verdade elas não levam uma vida sadia no cotidiano, estão sempre na procura de como, através de um feito de si, pela sua satisfação, impor e atrair os outros. Então são pessoas perturbadas na verdade. Bom, exibicionismo por corpo, sensualidade, luxúria, lascívia, está ligado, e voyeurismo, a dois demônios: prostituição e adultério. O adultério, porque a pessoa ela é infiel ao compromisso do corpo para deleite de uma só pessoa. Jesus falou o seguinte, 1 Coríntios 7,4, através de Paulo: a mulher não tem direito só no seu corpo, tem o marido. Mulheres casadas hoje são indecentes. Até fevereiro, carnaval, mulheres casadas, com aquela roupinha aqui, e aquela aqui é o que? Calcinha e sutiã. É roupa de mulher sair na rua e desfilar numa avenida. Olhou, Mateus 5,28, cobiçou, adulterou com ela. Jesus falou que os olhos é lâmpada do corpo. Falamos isso em outros vídeos. Assiste a gente no YouTube, pastoresaúneves@hotmail.com no YouTube, pastoresaúneves@hotmail.com no Face. E aí, por que também o exibicionismo é prostituição? Por que ele é? O exibicionismo atrai, seduz, causa satisfação mútua no que se expõe, como eu já disse, e no que observa. E dentro dessas situações você vê programa de TV, revista, filmes, estão cheios de mulheres e homens que trocaram a honra pelo exibicionismo. As pessoas exibicionistas, a maior parte, não tem preocupação com a sua honra. Não tem, eu não estou nem aí com o que os outros falam, é meu jeito. A Bíblia fala que o bom nome precede a honra. E a pessoa de bom nome, com honra, ela já é evidente. Ela não precisa de mecanismo. Tanto é que a Bíblia diz, Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede de rubis. Na verdade, a pessoa exibicionista, ela nunca vai fazer ninguém feliz, vai deixar as pessoas inseguras, intranquilas quanto à postura moral dela. Quanto a mulher virtuosa, o homem virtuoso, que o valor excede o rubis, como o compromisso dele é de moral, Deus, família, comunidade, ser fiel, ser sincero, automaticamente essa pessoa coisas são consequências para ela conquistar.
são mecanismos. Ser para ela, evidência, é questão de estudo, é questão de criação e produção. Tanto é que no Brasil, por exemplo, a maior parte das bandas de hoje que surgem no cenário nacional, entre aspas, é mais música de lascívia, luxúria, derrota. A maior parte, saí, fiquei, bebi, vou sair, vou cantar, vou fazer, vou deixar, vou sofrer, vou morrer, que vai falar que faz parte mais da vida do ser humano, por isso que eles compõem. Ou outras situações, o ostentativo que está tentando entrar aí. Então as pessoas hoje não se preocupam mais em honra, em ser, em produzir e criar. Esse tipo de música não é criação. Vem um falando de um tipo de carro, todos vêm falando. Vem falando de mulher, todos vêm falando. Na verdade, um cria a imundícia e o restante multiplica. E para você ter uma ideia, 2 Reis conta de 9:30, 2 Reis 9:30, de uma rainha chamada Jezabel, que foi mulher de Acabe, depois Acabe morreu. Ela estava viva, Jeú era o profeta do tempo. E quando Jeú veio, ela veio achar que ela ia conseguir provocar e seduzir Jeú. Então ela foi lá, pintou todos os olhos, veio na ostentação de rainha e disse assim: você é o Zinhi que está feliz por ter matado o seu senhor por causa da guerra lá com Acabe? Você vai ver o contexto, eu estou só dando uma ideia. Ele olhou e falou lá de baixo para quem estava no palácio com os eunucos: se alguém daí é comigo, joga essa vadia de cima para baixo, porque gera, vamos dizer, no reino de Deus não tem valor. Pessoas exibicionistas, pessoas luxo, e ela já era sobretudo feiticeira. Levou para Israel 450 profetas de Baal e 400 de Azerá, que o profeta Elias tinha matado, e lançaram ela para baixo. Disse que Jeú foi lá, comeu, se sustentou, depois diz: vai lá e cata o que sobrou dela. Foi só ossos da mão e pé, que os cães comeram ela inteira, os cães mesmo, o cachorro devoraram, e enterra aquilo lá, porque por mais que não valia a pena, era filha de rei. E eu quero só fazer um comentário dos dias de hoje. Ninguém tem direito de matar ninguém. Eu acho que ninguém tem o direito de violentar ninguém. Mas você pode ver qualquer garoto de qualquer idade que já está nessa moda quase nua, com esses micro shorts na rua, qualquer balança já começa a descer até o chão. E a mulher, ela é o biotipo do homem, o biotipo oposto do homem. Foi feito para seduzir, para atrair, para ter o homem. E automaticamente, se ela é desequilibrada, ela vai despertar o desequilibrado. E automaticamente vai gerar esses problemas. Vai gerar esse problema de agressão, de violência, obsessão. E na maioria das vezes está vendo aí, aumentando a morte quanto mulher, assustadoramente. Está vendo essa violência assustadoramente. Por quê? Porque na verdade não é falta de leis para punir, é falta de leis morais também, porque ninguém é obrigado a ver e ter que desenvolver um voyeurismo. Enquanto um se satisfaz com o voyeur, com a exibição, outro se satisfaz só tocando no objeto. É prazeroso para ele ter, possuir. E essas pessoas geralmente são arrogantes, snobs, etc., na rua, em todo lugar, que alguém que tenha, vamos dizer, não é por amor, que tenha um carrão, isso, aquilo, um monte de pessoas são simples, não tem, vai gerando violência. Então que Deus venha ter misericórdia, que as mulheres entendam que vocês foram feitas para serem naturais e belas, que os homens entendam que você foi feito para ser natural e belo, mas nunca exibicionista, explorador dos direitos dos outros. E na verdade o que eu digo para vocês é que esse nudismo tudo, assim como existe poluição visual, que era aquela coisa de outdoor, iluminação excessiva, nós estamos vivendo um mundo de poluição sexual, de indecência, de imoralidade, e não adianta que apresentador de televisão, pessoas de programinha, desses uma tarde, que até pessoas que são autoridades vai lá ficar analisando vidinha dos outros, do artista contando fofoca, tem o direito de querer, ou vai impor em quem tem juízo que é normal. Não é normal. Praia é praia, cidade é cidade. Os pais voltam a educar, e Satanás está feliz com a matança das mulheres. Tanto é que saiu uma lei aí que não pode corrigir os filhos. Não corrigindo os filhos, automaticamente o filho vai fazer o que quer na nossa frente. Os pais teriam que suportar até a filha sair pelado sem poder tocar. Sabe por quê? Porque atrás desse governo promíscuo do nosso país, da maior parte desses políticos que na calada da noite, como agora o superávit foi votado, para eles é
interessante a morte. Para eles não estão nem aí com a gente nas leis, quanto mais com a vida. Se eles não estão nem aí preocupados em acabar com a fome, com a desigualdade e com tanta coisa, quanto mais com a sua vida, seja você moralmente. Segundo Coríntios 5,10, todos compareceremos diante do tribunal do Senhor para dar conta daquilo que cometemos, inclusive com os corpos. Senhor, em nome de Jesus, consagra meu corpo daquele que vê, Senhor, este vídeo para o Senhor, templo do teu Espírito, para deleite na satisfação do casamento, não para a imoralidade. Senhor, santifica a entrada do coração que é os olhos, porque se os olhos é bom, o corpo é bom. Tende misericórdia de nós, sara nossas almas do voyeurismo, da luxúria, da lascívia, do exibicionismo, que está levando muitos para o inferno. Em nome de Jesus, um abraço no coração. Se quiser nos chamar, meu telefone é área 019, Limeira, São Paulo, 019 981 94 11 24 da Oi e 992 1604 94 da Vivo. Da Vivo não, da Claro. Deus te abençoe.